Em um mundo de mais de 2 bilhões de cristãos, poucos realmente se aventuram nas camadas mais profundas da Bíblia. Ali, escondidos entre genealogias, guerras e promessas, estão os mistérios, as lacunas, os esquecidos. Neste vídeo, você vai mergulhar em 7 curiosidades bíblicas que desafiam a lógica, a tradição e até o conhecimento dos mais estudiosos. 6 temas que foram ignorados, rejeitados ou simplesmente esquecidos ao longo da história. Prepare-se para ver as Escrituras com outros olhos. O livro de Enoque, o Evangelho Proibido. Você já ouviu falar do livro de Enoque? Não está na sua Bíblia, mas foi citado por autores sagrados. O próprio Judas, irmão de Jesus, o menciona. Eis que veio o Senhor com suas santas miríades. Mas por que esse livro desapareceu do cânon bíblico? O livro de Enoque descreve realidades celestiais com detalhes assombrosos. Fala de anjos que desceram à terra, se apaixonaram por mulheres humanas e ensinaram à humanidade segredos proibidos. Eles são os vigilantes, os Grigori, seres celestiais caídos que geraram uma raça híbrida, os Nefilins. Segundo Enoque, esses seres trouxeram conhecimento sobre astrologia, armas, cosméticos, coisas que mudaram a história da humanidade, mas custaram a pureza do mundo. A narrativa se aproxima do que a tradição chama de queda dos anjos, liderados por Azazel. Mas o que mais assusta não é o conteúdo, é o silêncio em torno dele. Enoque foi reverenciado por judeus do Segundo Templo, preservado em Qumran, mas declarado herético por concílios posteriores. Teria ele revelado demais? Ia, o nome improfanável de Deus. Yod-He-Vav-He, 4 letras. O tetragrama sagrado. IHVH. Esse é o nome de Deus revelado a Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou, disse ele. Mas os judeus temiam pronunciá-lo. Em lugar disso diziam Adonai, Senhor, ou simplesmente Hashem, o nome. Com o tempo, a pronúncia se perdeu. Cristãos ocidentais tentaram recriar Yahweh, Jeová, mas nenhum desses carrega o peso do original. Cada letra hebraica carrega simbolismo. Yod, o princípio. Ele, a janela do espírito. Vav, o prego que liga o céu à terra. Ia, Dababiaga. É mais do que um nome, é um código, um sopro divino. Alguns rabinos dizem que é o som da respiração. Inspiramos, Igagam, expiramos, Babernaga. Desde o nascimento, todos pronunciam o nome de Deus sem saber. E quando morremos, expiramos pela última vez o nome sagrado, a jumenta que falou com Balaão. Imagine andar com um profeta e ouvir uma jumenta falar, não em parábola, literalmente. No livro de Números, capítulo 22, Balaão, um profeta ganancioso, é contratado para amaldiçoar Israel. Mas no caminho, algo acontece. A jumenta vê o anjo do Senhor e tenta desviar. Balaão a espanca, e então ela fala: Por que me espancaste? Um animal que vê o espiritual, um homem cego, mesmo sendo profeta. Deus, em sua soberania, usou uma jumenta para corrigir um homem. O que aprendemos? Que a voz divina não vem sempre dos lugares esperados, que até os sábios podem estar cegos, e que Deus pode falar como e por quem quiser. O apóstolo que não conheceu Jesus. Paulo, o maior missionário da fé cristã, autor de epístolas, teólogo profundo. Mas ele nunca viu Jesus pessoalmente. Ele começou como Saulo, perseguidor de cristãos. Estava presente quando Estevão foi apedrejado. Mas então, no caminho de Damasco, uma luz o cegou. Uma voz o chamou. E ali nasceu o apóstolo dos gentios. Sua teologia é profunda, densa, transformadora. Ele levou o cristianismo para fora de Israel. Confrontou Pedro. Enfrentou prisões. Mas até hoje, teólogos discutem. A fé de Paulo é a mesma que a de Jesus? Ou sua visão moldou uma nova interpretação? O que sabemos é que, por meio dele, o Evangelho chegou a nós.
e que Deus, mais uma vez, escolheu o improvável. As mulheres esquecidas da Bíblia. Em meio a patriarcas e profetas, há mulheres fortes, inteligentes, determinadas. Débora, juíza e guerreira. Esther, rainha e estrategista. Ruth, estrangeira, mas escolhida. E Maria Madalena, testemunha da ressurreição. Muitas foram esquecidas pela tradição, relegadas a notas de rodapé. Mas Deus nunca as ignorou. No nascimento, no ministério e na morte de Jesus, elas estavam lá. E talvez no silêncio feminino esteja o eco mais profundo da fé. A Bíblia com 80 livros. Hoje, a maioria das Bíblias tem 66 livros, mas nem sempre foi assim. Durante séculos, muitas versões incluíam mais de 80 livros. Entre eles, Tobias, Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico. Alguns os chamam de deuterocanônicos, outros de apócrifos. No Concílio de Trento, a Igreja Católica reafirmou esses textos. Martinho Lutero os retirou. A Reforma dividiu o cânon. O que foi perdido com isso? Histórias, sabedoria, doutrinas antigas, talvez respostas que jamais serão lidas, porque alguns segredos foram arrancados junto com as páginas.